Boa noite a todos. Com a permissão do Mestre Jesus, vamos iniciar mais uma live do Papo de Amigos. Hoje o tema será a cura espiritual. Essa super live estará participando com a gente o Ian, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre a cura espiritual. Nós estaremos debatendo sobre esse assunto. Você acredita em cura espiritual? Você já recebeu uma cura espiritual? Você já recebeu uma bênção? Então nós queremos que todos que vão entrando aí vão já deixando, como sempre, tá? O local. Podem mandar dúvidas, tudo bem? Nós vamos fazer um bate-papo bem agradável, tirar dúvidas, relacionar. Olha aí quem acabou de entrar na live, Matheus, boa noite. Boa noite, meu anjo bom, como vai você, meu querido? Satisfação ter você. Com a graça de Deus, tudo bem. Matheus, vai deixando aí pro pessoal nosso canal, enquanto eu vou convidar, vou fazer a chamada do Ian aqui, do professor, tá? Meu amigo Márcio Batu, um beijo de Porto Ferreira. Márcio, um abraço, querido. Saudade da nossa época de moto. A Rosângela Barros, boa noite. Boa noite, Rosângela. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria aproveitar, enquanto o Rômulo chama nosso convidado especial de hoje, o Luiz, nosso professor, entrou também. Olá, Ian, boa noite. Seja muito bem-vindo, Ian. Satisfação enorme ter você aqui com a gente, Ian. Satisfação é toda minha. Muito boa noite a todos que estão acompanhando. Satisfação imensa, prazer imenso. Muito bom ter você aqui. Ian, antes de você se apresentar, antes da gente apresentar você, eu estava comentando aqui com o pessoal que as nossas lives ficam salvas no YouTube. Nós não transmitimos a live ao vivo no YouTube. Olá, meu professor. Boa noite. Salve, pessoal. Como é que é? Então, professor, seja bem-vindo. Estou falando para a galera aqui que a gente tem um canal no YouTube, falando para o Ian. Nosso canal chama Papo de Amigos /apresentação. E as lives ficam salvas no nosso canal do YouTube, Ian, para quem quiser assistir. Bom, eu vou pedir para o Rômulo, eu vou pedir para você, Ian, por gentileza, gostaria que você se apresentasse para a gente, para os nossos ouvintes. Pois bem, muito boa noite a todos, mais uma vez que estão participando. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui nessa roda de amigos, que a gente possa ter uma noite proveitosa, trocar, né, nesse formato de bate-papo, de debate, trocar ideias a respeito do assunto que é muito interessante e muito importante, que é sobre a cura espiritual. Me chamo Ian Luca, como acredito que todos estão vendo, sou expositor espírita aqui de Recife, Pernambuco. Atualmente estou dentro do movimento espírita. Devido à pandemia, as casas de oração e trabalho interromperam suas atividades presenciais. Isso fez com que nós nos distanciemos do espaço físico, mas não da doutrina, óbvio. Então, nosso trabalho... Eu também tenho um trabalho de divulgação doutrinária numa rádio aqui de Recife, e também tem a rádio web, no programa Espírita Aprendizes do Evangelho, todos os sábados, às 8 horas da manhã. Também um convite a todos que queiram acessar. No meu perfil aqui no Instagram, ianluca.real, na biografia tem um link que direciona para a rádio web. Então, quem quiser ouvir de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, pode ouvir também esse programa de rádio espírita. Então, como eu havia dito, é uma satisfação imensa estar participando. E vamos juntos construir um estudo sobre esse assunto, que é a cura espiritual. Professor. Boa noite, meu professor. Boa noite, meus amigos. Tudo na Santa Paz. Prazer estar aqui. Prazer, Ian, meu amigo de Instagram, tá conversando hoje, batendo um papo aqui. Um tema muito bom, principalmente em época de pandemia, né? É um tema muito bom para a gente estar tratando, comentando um pouco, falando, né, sobre a cura espiritual. Muitas vezes nós vamos no médico e não acha nada, né? Aí entra... muita gente acha que a cura espiritual é só para o espírita, né? Então nós vamos bater um papo sobre isso, falar, né? Eu acho que a gente acaba
eu tenho olhado muito a nossa roda de amigos, os bate-papos, e as lives acabam linkando, né? Nós vamos falar de cura espiritual hoje, e a gente vai acabar falando um pouquinho de fé, falando um pouquinho de obsessor, de mente, tudo que nós falamos na outra live. Amor e perdão, né, professor? Amor e perdão, rapaz, é impressionante como a espiritualidade trabalha para que aconteça, né, as coisas, assim como em outras lives também, de outras pessoas que estão com o mesmo, com a mesma intenção, eles trabalham para que aconteça e dê tudo certo, né? Então, meus amigos, fica aí com o gerente do bate-papo, Rômulo, o nosso chefe, o nosso chefe que vai puxar aí e falar uma abertura. Certo. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer o Ian. O Matheus já tinha feito isso, para ele estar aqui presente com a gente. Muita honra, gratidão imensa, Ian, por você. Eu assisti a live sua, eu não sei se foi ontem ou foi sábado que você fez uma live, eu estava presente na live. Você está de parabéns, tá? Por essa ideia também, já que as casas espíritas, né? A maioria dos templos religiosos estão agora está voltando, entre aspas, à normalidade, né? Então a gente também teve essa ideia, a ideia foi do Matheus, né? Que começou a live junto com o Luiz Carlos, e aí a gente foi aprimorando, então a gente sempre traz umas pessoas diferentes, né? Para a gente poder aprender, para a gente poder ensinar, porque isso aqui é como a gente fala, é um bate-papo de amigos, né? Então eu gostaria que todos que estão participando na live possam mandar perguntas. Se alguém já teve uma cura, né? Que é bom dar um relato aqui, mandar para a gente. Essa live depois fica toda disponível no nosso canal no YouTube e a gente vai divulgar, tá bom? Então, primeiramente, gratidão, Ian, por você estar presente aqui hoje, reservou um tempo seu, eu sei que é bem corrido, você tem várias atividades, como você mesmo disse, você está de parabéns pela sua iniciativa, assim, todos nós podemos contribuir um pouquinho. Essas gotinhas de amor que a gente vai espalhando pelo mundo, a gente muda, né? Então, é uma live, é uma ajuda aqui, é o teu programa na rádio, é o canal que a gente faz no YouTube. Então, é sempre uma forma, eu acredito não, eu tenho certeza que essas lives também são uma forma de cura, porque a gente passa a ajudar muitas pessoas, né? Que participam, como o Luiz disse, eu achei isso, assim, a gente sabe que é da espiritualidade, porque os assuntos eles estão conectados um ao outro. E a gente vai deixando por conta, vamos falar sobre o quê? Não é nada combinado. De repente alguém, a próxima live vai ser sobre esse tema. E a gente vem falando de coisas que estão totalmente ligadas, né? Então a gente falou sobre, primeiro, o amor vence o suicídio, amor e perdão, né? Falando do livro do Luiz Carlos, mais uma vez, parabéns. 8º livro mais vendido no Amazon. Já tem outro aí no forno que nós não vamos divulgar o nome, né, Matheus? Nós prometemos, não vamos divulgar. Não. Então, mentira, a gente Amigão, não sabe também. amigos. A gente não sabe também. Então, assim, os temas estão totalmente linkados. Então, eu vou passar a palavra ao Ian. Ian, você poderia, assim, também deixar bem claro que o nosso público aqui não tem só espírita, tem evangélicos, tem católicos, é um público bem variado, então fica à vontade, Ian, para falar da maneira que você achar mais fácil. As pessoas aqui participam, mesmo de outras religiões, tem uma aceitação, um entendimento muito bom, é isso que a gente agradece, a participação de todos. Então vamos começar a live, né? Eu pediria aos três, né, ao Matheus, o Luiz e ao Ian, né? Eu vou agradecer ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz, que nos auxilie, que estejam com a gente, que a gente possa ser conduzidos, que a gente possa ser instruídos pela espiritualidade maior, que faça que a gente possa colocar palavras de conforto, que a gente possa instruir, que a gente possa ajudar. Que essa live seja um instrumento da espiritualidade de luz. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Ian, vamos falar sobre cura espiritual, Ian? Vamos lá, falar sobre cura espiritual. Assunto, como havia dito, muito interessante e como nosso grande amigo aqui falou, o professor, né, que fez o contato aí comigo, um assunto muito importante, principalmente para nós espíritas, mas no meio geral, né? Enquanto você falava sobre a questão, Romulo, de diversidade do público,
muitos são... É um público variado, né? Uma parte evangélica, outra católica, uma espírita, outra não é espírita, mas é espiritualista, acredita em alguns preceitos. E eu me lembrava de uma colocação que nós trabalhamos dentro do movimento espírita, que o espiritismo um dia será uma religião, um senso comum entre as pessoas. Não quer dizer que todos serão espíritas, mas que todos terão uma base espírita, que são coisas totalmente diferentes. Então eu gostaria de cumprimentar todos que nos assistem, com muita paz e muita luz, meus votos de gratidão a Deus e ao Mestre Jesus por estar aqui. De fato, um tempo de pandemia é um tempo bem desafiador, um tempo que nós tivemos que reinventar os nossos modos de divulgação doutrinária, um tempo que a gente teve que reaprender a usar ferramentas. E falar sobre cura para nós espíritas, quando falamos dentro da doutrina espírita, é algo que a gente volta a nossa atenção, porque a cura, o que é a cura? Não é? Dentro da doutrina espírita, nós compreendemos, e isso eu trago para os irmãos que não têm esse conhecimento, de que nós somos espíritos, que estamos no corpo físico e que utilizamos do mesmo para evoluir e para vivenciar experiências que vão acarretar nessa evolução. Nós compreendemos também que o progresso é uma lei para todos e para todas. Não é uma lei exclusivamente para alguns. Então, todos que estão na Terra, nesse planeta de prova e expiação, estão sujeitos ou subjugados à lei do progresso. Regredir, ninguém jamais vai regredir. Pausar, estacionar, é uma opção individual de cada um. Mas a nossa tendência natural, a tendência natural do ser humano é evoluir. Se nós pegarmos o ser humano primitivo, o ser humano e o homem e a mulher da caverna, nós vamos ver que um comportamento, até sociológico, pelo ponto de vista sociológico, o comportamento era um. Ao passar dos tempos, a barbárie foi diminuindo, porém não deixou nunca de existir, e nós passamos a ter um outro tipo de comportamento. Então, a evolução é algo natural e faz parte do nosso planejamento reencarnatório, obviamente e evidentemente. Então, quando nós falamos de cura dentro da doutrina espírita, nós associamos sempre a questões de obsessão. Né? Um dos meus irmãos que estão aqui falaram, não sei se foi você, Romulo, mas falou sobre a questão de obsessão, que nós vamos tratar um pouco aqui, mas não está somente ligado à obsessão, entendeu? Eu gostaria de iniciar essa conversa aqui trazendo a reflexão de uma psicanalista chamada Hannah Wolff. Ela desencarnou no ano de 2001 e ela sempre foi uma pessoa muito influente no meio de psicólogos, psicoterapeutas. E um dia, num certo congresso, falando sobre doenças emocionais, doenças psicológicas, ela era uma das estrelas desse evento. Ela iria ser uma das últimas palestrantes e muito assediada pelos seus companheiros, porque era uma pessoa de opinião muito forte. É uma pessoa de opinião muito forte. E ela iniciou a sua palestra, já no último dia de palestras do congresso, ela iniciou fazendo uma pergunta. Ela perguntou por que Jesus Cristo não adoecia. E aquilo, no meio de vários doutores, no meio de um público de psicólogos, psicanalistas, causou um certo impacto. Ora, uma mulher que se diz não crente em Deus, não crente em Cristo, por que ela iniciaria um congresso de medicina, um congresso de psicologia, perguntando, questionando sobre Jesus? E a partir daquela pergunta, ela começa a trazer uma dissertação magnífica acerca da ação dos nossos pensamentos sobre a nossa vida e nossa saúde, consequentemente. E ela responde que Jesus não adoecia e que a gente não vê Jesus doente em nenhum dos evangelhos. Ela até brinca, nenhuma catapora Jesus pegou, né, mesmo quando criança. E ela inicia dizendo que a condição vibratória na qual Jesus estava, e ela deixa bem claro, longe do ponto de vista religioso, mas a condição vibratória que Jesus estava não permitia que ele tivesse doenças. Então ela começa explicando que os nossos pensamentos exercem ações diretas sobre a nossa matéria, sobre o nosso corpo. E daí a gente começa a ter N interpretações sobre isso que ela diz. Quando nós trazemos para o meio espírita, nós passamos a compreender que o pensamento ele gera uma energia. Pesquisas hoje da psicologia indicam que consciência pesada gera baixa imunidade. Ora,
Será que é por acaso que isso ocorre? Será que é por acaso que quando eu recebo uma notícia que me deixa ansioso, que me gera uma ansiedade extrema, eu passo a não conseguir desempenhar algumas atividades por incapacidade mental? Eu começo a, literalmente, eu perco meus sentidos e começo a ficar perdido sobre minhas ações quando eu recebo uma certa notícia impactante. Muitas das vezes porque nós não temos inteligência emocional para administrar os nossos pensamentos e administrar a consequência deles em nossas vidas. Nós vemos templos religiosos de diferentes religiões lotados dos mais diversos públicos. Mas aí eu deixo um questionamento para todos que estão me ouvindo, para todos vocês que estão aqui participando. Será que chega na casa espírita ou na igreja evangélica? Mas geralmente eu vou trazer para o espiritismo porque eu só posso falar pelo meu conhecimento espírita. Mas será que chega na casa espírita algum irmão dizendo assim: ah, eu gostaria de me melhorar, eu gostaria de me reformar intimamente, eu gostaria de ser uma criatura melhor, eu gostaria de buscar mudar as minhas ações, eu gostaria de ser diferente, ser cristão? Raramente chega desses irmãos. Nós vemos constantemente bater nas instituições. É aqui que faz descarrego, é aqui que tira espírito ruim. Geralmente são esse tipo de público, desculpa, bate na câmera, nesse tipo de público chega dentro da casa espíritas. Irmãos que não têm uma compreensão sobre o espiritismo, o que é natural e normal, e que chegam buscando uma cura imediata para seus males. Só que o espiritismo nos convida a refletir que muitas das vezes as doenças que nós criamos, a cura está em nós mesmos. Eu gostaria de trazer aqui uma experiência pessoal. Aqui no Recife, nós temos um lugar chamado Miroeira, que era um antigo hospital de leprosos, de pessoas que tinham a doença de hanseníase. E nesse hospital da Miroeira, existia um cidadão chamado Oscar, que era uma figura muito interessante. Quem ia visitar esse hospital sempre visitava seu Oscar, que era uma pessoa que teve a lepra, que teve a hanseníase e que literalmente não tinha os dois braços, não tinha as duas pernas. Mas que todos aqueles que chegavam até seu Oscar eram contagiados com a sua alegria, com a sua positividade e com o seu jeito singular de observar aquela prova a qual ele estava submetido. Então a doutrina espírita nos convida a ter um olhar diferenciado sobre as nossas provações, tendo em vista de que nós somos espíritos, e aí é onde está o ponto, que nós vivemos muitas das vezes com o pensamento de que nós não somos espíritos, que nós somos um espírito que tem a matéria, que esse é o verdadeiro ponto, e não a matéria que tem o espírito. Nós estamos de forma transitória nesse mundo para aprender e para acumular experiências, mas também para espiar e para provar algumas coisas. E que a nossa condição, enquanto matéria, exige de nós certas provações naturais. E aí a gente já vai partindo para outras reflexões. Uma pessoa, quando gera incompreensão frente à sua doença, dificulta até mesmo o tratamento. Ela agrava, né? Agrava o tratamento. Nós observamos, e aí eu falo pelo ponto de vista científico e não espiritual, que pessoas que têm câncer, por exemplo, reagem muito bem aos tratamentos da quimioterapia quando desenvolvem um pensamento positivista. De aceitação, quando desenvolvem né, um pensamento de aceitação. Exatamente. Quando passa a encarar aquilo de forma emocionalmente inteligente. Já está trabalhando a cura espiritual, né, Ian? Isso já é a cura espiritual, né, Ian? É a cura espiritual. Porque, meus amigos e minhas amigas, nós observamos que as pessoas elas são imediatistas demais. Exatamente. E quando se trata de cura espiritual, as pessoas acham que vai se materializar um espírito na frente delas. Esse espírito vai pegar um bisturi, vai pegar algum instrumento médico e vai tirar dele a sua doença e ele vai sair feliz cantando para casa. Não é bem assim. Nós observamos que existe um processo que nós temos que passar até obter essa chamada cura. E aí entra outra compreensão que é um pouco mais complexa, mas não é difícil de se entender.
Nós não somos doentes, nós estamos doentes. A doença é uma condição temporária da matéria e talvez do espírito, porque dentro da doutrina espírita nós também temos ciência das doenças espirituais, das doenças que agravam o ponto de vista espiritual, o espírito. Se fala muito no meio espírita das obsessões, mas nós espíritas temos conhecimento de 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, o fascínio e a auto-obsessão. Quando paramos para estudar sobre a obsessão, nós vemos que muitas das vezes nós nos auto-obsediamos através de nossas ações doentias para o espírito. Exatamente. Nós esquecemos também que uma hora ou outra a lei de ação e reação bate a porta e as consequências de uma vida que eu tive cobrarão um alto preço da minha matéria. Nós vemos o exemplo de André Luiz quando desencarna, e ele narra perfeitamente no livro Nosso Lar, e depois em posteriores obras ele narra como foi a sua passagem, sua dolorosa passagem para o mundo espiritual. Nem ele entendeu que ele cometeu o suicídio voluntário. O suicídio inconsciente. Né? Ele que era um médico, né? Ele que era um médico. E a gente observa que ele que até questiona, eu que era um médico, que tinha conhecimento, eu não jamais teria capacidade de me suicidar. Aí é aí que os irmãos explicam a ele, olha, foram as suas ações que geraram esse suicídio inconsciente e involuntário. Exatamente. Então o Espiritismo ele vai trazer para nós o conhecimento de que nós temos que estar sempre vigilantes quanto às nossas ações. Não estou dizendo que todo tipo de obsessão pode ser auto... Não, realmente, de fato, existem as obsessões no qual o Espírito exerce sobre nós uma influência. Aí a gente lembra da pergunta do livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossas vidas? Resposta. Mais do que imaginemos. Por vezes, são eles que nos controlam. Sim. Ô Ian, já aproveitando de gancho, para não te interromper muito, ó, teve uma pergunta aqui, a doença espiritual pode vir de vidas passadas? Exatamente. Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, o professor Allan Kardec, de um conhecimento fenomenal, ele dizia assim, é preferível negar 10 vezes uma verdade do que aceitar uma mentira. E Kardec ele foi muito minucioso no seu estudo. E ele denomina uma parte nossa, que é o perispírito, ele denomina peri, que vem da palavra grega envoltório, e espíritos, que vem de espírito. Então, envoltório do espírito, envoltório da alma. E Kardec nos traz com a espiritualidade, na codificação, que no perispírito, o perispírito é o registro de nosso espírito. Tudo que aconteceu em nossas reencarnações sucessivas, tudo que aconteceu em nossas vidas pré e pós, ficam registradas nesse corpo espiritual que nós denominamos de perispírito. E respondendo já essa pergunta, de fato, através do perispírito, nós podemos armazenar certos fluidos deletérios, certas energias, e uma reencarnação, essas energias podem vir à tona e se manifestar através do nosso organismo como doenças. Isso é natural. Isso não é algo de outro mundo no sentido literal. Isso não é algo que nós ficamos fascinados. Nossa, nós podemos trazer de vidas passadas doenças? Podemos. Podemos. Às vezes vem como uma expiação, como prova, né, Ian? Essa doença vem para a evolução. E aí a gente entra na questão, sabe? A gente entra na questão, sabe, Rômulo, e os demais que nos acompanham, nós entramos na questão, meus irmãos, da justiça de Deus e do tamanho da justiça de Deus sobre nossas vidas. Porque uma vida só não seria suficiente para conseguirmos vivenciar tudo aquilo que o Espírito necessita. Nós temos que parar para compreender que nós temos necessidades e nós temos quereres. E que as nossas necessidades são superiores pelo ponto de vista de Deus. Deus não vai dar, aí entra aquela, eu digo que é uma frase clichê, de para-choque de caminhão. Deus não vai dar o que queremos, Ele vai dar o que nós precisamos para o momento. Então, quantas das vezes Deus manifesta a sua justiça em nossas vidas através de uma prova como esta, seja através da doença, seja através de outros fatores. É claro que isso... Oi? Não, pode concluir.
Pode concluir. Só concluindo esse pensamento, é claro que isso, Luiz, para você fazer sua colocação, sua pergunta, é claro que isso não é argumento suficiente para a gente chegar e falar assim, porque Deus quer que eu sofra, eu não tenho que procurar ajuda. Não, eu não estou dizendo que só porque nós temos que passar por algumas provações, a gente tem que ficar acomodado esperando a morte chegar. Não, aí a gente estaria sendo que nem André Luiz, um suicídio inconsciente, porque o Espiritismo nos instrui da lei de conservação. Então, se eu sou acometido de uma doença, obviamente, evidentemente, eu devo procurar uma ajuda. Eu devo procurar um centro médico hospitalar para investigar aquela doença minha. Se eu sou acarretado de uma doença espiritual, que aí eu acho que esse termo doença espiritual a gente tem que revisar, né? Se a gente é acarretado de uma doença espiritual, a gente procura um centro espírita, a gente procura também, acima de tudo, uma reforma íntima, porque o centro espírita ele está ali para cumprir o papel dele, que é evangelizar e guiar as criaturas humanas no caminho do evangelho. A igreja, semelhante ao centro espírita, tem a mesma função. O centro não vai te transformar em melhor criatura. A sua igreja, o seu templo, não vai te transformar na melhor criatura. Essa mudança tem que partir individualmente de você. É interessante, né? Quando a gente para analisar, nós já tivemos várias encarnações, nós vamos ter outras mais, né? É ler do engano achar que a gente não volta mais, né? Eu acho que chega uma parte da vida, a gente já tem que começar a pensar, melhorar o que eu quero na outra vida também. Qual o norte que eu vou orientar? Até em termos de conhecimento, porque nós passamos por algumas profissões também nessa vida, que é resquício de vida passada, e vou passar por outras nas próximas vezes, então a gente tem que ter ciente que nós somos imortais, que nós vamos voltar também. E é interessante, quando eu começo a ter essa consciência, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu fumo muito e bebo, eu tenho uma grande possibilidade de ter cirrose, água no pulmão. E, respondendo a pergunta da pessoa, eu vou levar para outra vida depois, quando eu reencarnar, essas manchas. Muitas vezes a gente vê a criança nascendo com alguns problemas, nós falamos, nossa, Deus não existe, porque a gente se revolta, às vezes, até contra Deus. Não adianta nós pagarmos de santinho, falar assim, não, eu estou sempre de paz e amor, nós somos muito mais esquisitos do que nós achamos, né? E em certo momento a gente questiona, mas por que essa criança veio desse jeito? Por que está acontecendo isso comigo? Vai mexer no nosso baúzinho para ver o que aconteceu com a gente também na outras vidas, né? E quando você começa a ter a noção da imortalidade, aí a gente pode falar de espiritismo, de espiritualismo, né? E hoje todas as religiões, elas dizem que existe uma outra vida após a morte. Ela não pode nos explicar como. Existe um céu, existe um inferno, a maioria das religiões tratam nesse sentido. Então, hoje a gente, com certeza, nós podemos falar o quê? Nós somos imortais. Nós somos imortais. E quando eu começo a ter uma ideia que eu vou voltar na outra vida, eu começo a cuidar melhor do meu corpo também, porque ele vai atingir o perispírito e essa marca, ela vai para o outro lado também, ela vai vir na próxima vida. Muitas coisas que nós carregamos hoje, a gente pode falar até que são doenças kármicas, né, que é proveniente de vícios das nossas vidas passadas. Olha como é complexo o nosso entendimento sobre nós mesmos, né, que estão começando a se abrir agora, nesse início do século XXI. Boa noite para a minha amiga Miriam, que está entrando aí, um abração, arquiteta. Esquecemos de dar uma boa noite para o pessoal, Romulo. Exatamente, né? A Aline também. Tá tão legal falar que ela está esquecendo, né? Todo mundo que está entrando aqui, Luiz e Matheus, eu estou acenando, porque não dá para falar, porque se a gente for interromper, graças a Deus está entrando bastante gente, está online, né? Você falou, a gente tem uma visão que a doença é punição e não é aprendizado, né? Quando a gente começa a transformar esse pensamento da gente parar, Deus está me punindo, não, a doença é um aprendizado. É como a gente sempre fala aqui nas nossas lives, vamos trocar o porquê pelo seguinte, para que essa doença? Para que eu estou passando por isso? Tem um porquê, né? Para que tudo isso? Né? O que eu achei muito interessante, que eu não sabia que existia, existe uma associação dos médicos espíritas desde 1995 no Brasil. E ela faz o tratamento
o médico, né? E o tratamento espiritual. Eu fui dar uma pesquisada para a gente fazer a live. Eu não sabia da existência dessa associação, não sabia. Ela tem no Brasil todo, inclusive tem a Associação dos Médicos Espíritas Internacionais, né? Então eu achei muito interessante, tem 26 anos já que existe essa associação, e eles fazem independentemente da religião da pessoa, quando as pessoas aceitam o tratamento material, que é a parte médica, a parte dos medicamentos, e também tem pessoas mesmo, um médico dando um relato, falando que católicos, evangélicos, eles aceitam o tratamento espiritual. Então, eles orientam aí no centro, eles fazem passe, através do passe, através da fluidificação da água. Então, é muito interessante, até a medicina, que a gente jamais imaginasse que a medicina ia andar junto com a espiritualidade, porque às vezes o cientista tenta provar a não existência de Deus, a não existência da espiritualidade. Hoje a medicina está andando em conjunto com a espiritualidade. O Ian falou uma coisa, Ian, aqui a gente também sempre fala que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, né? Mas ela vai ser o futuro das religiões, né? Então você falou, eu lembrei o trechinho que você falou. Então é muito interessante tudo isso. As pessoas precisam entender que as doenças começam dentro da gente. E quando vem do perispírito de outras vidas, já vem com aquela marca, já vem com aquele registro, e é para o nosso aprendizado, qualquer que seja a doença. E elas entendem, elas vão no médico, elas querem a cura imediata. Eles acham que é ir lá no centro cirúrgico, operou e acabou. Mas continua com as mesmas atitudes, continua acumulando o ódio, o egoísmo, a vaidade, fazendo mal para as pessoas. E elas não entendem que uma reforma íntima, uma cura completa, como a gente fala, de corpo, alma e mente, ela só vem quando tem intervenção médica, quando tem a intervenção espiritual e quando tem a própria intervenção da pessoa. Quando ela para e pensa, por que será que eu estou passando por isso? Né? O que isso me... Pois não? Não, pode concluir. O que essa doença pode me trazer, olha só, o que essa doença pode me trazer de bom, de aprendizado. Mas a primeira coisa que a gente faz, Deus não é justo, eu sou tão apegado a Deus, eu sou uma pessoa boa, nessa e na outra, o que a gente foi, né? Então, eu assisti uma live semana passada, foi segunda-feira passada, não é essa outra, é de uma igreja evangélica. Uma comadre minha que me indicou, falou, Jesus, médico dos médicos, ia falar sobre cura espiritual. E eu falei, eu quero assistir. Ela me mandou o link e eu assisti. Eu achei, assim, maravilhosa. É de uma igreja evangélica, bem conservadora, inclusive. E eu gostei de uma parte que eu não sei como eles denominam, mas deve ser pastor, né? É o líder da igreja lá. Ele começa a fazer a prece, ele começa a fazer a oração, ele começa a invocar, né? Deus, Jesus, para cura, e ele fala, neste momento, o mensageiro invisível está indo aí na tua casa, né? Então, o mensageiro invisível é um espírito, né? Que está indo lá. Então, eu fiquei muito feliz, eu fiquei contente em escutar isso. Isso mostra que as igrejas, como o Luiz disse, como você mesmo, Ian, elas estão tendo essa visão, né? Estão conseguindo chegar, porque se a gente tentar buscar as respostas nessa vida aqui, a gente não vai conseguir. Como um recém-nascido que nasce com leucemia, um problema sério, cego, não anda. Então a gente vai falar de quem é a culpa? Por que tudo isso? Uma criança que a gente sempre fala, um anjo, inocente. Então a gente tem que ver que por trás daquela criança, daquela doçura, daquela ternura que é uma criança, existe um espírito imortal, que já foi adulto, já foi rico, já foi pobre, já foi bom, já foi ruim. Então, tudo isso é algo acumulativo, né? Então, quando as pessoas falam principalmente de cura espiritual ou milagres, né? A gente também fala das cirurgias espirituais, né? E a gente tem que entender que a cirurgia, ela faz a cirurgia no perispírito da pessoa, não é na carne. Então, quando a entidade, o espírito fala, olha, filho, precisa fazer... o repouso de tantos dias. Então, se a pessoa tem aquela fé, que começa pela receptividade da pessoa, se a pessoa quer mesmo ser curada, se ela tem a fé, eu acho que o início da cura começa aí, né?
E depois a vontade do médium que também está ali, em querer aplicar o fluido, que é o fluido universal, né? Então, tudo isso é um conjunto. Então, as pessoas vão lá, opera primeiro pelo espírito, depois corrige a matéria. E às vezes acontece nas duas partes, a cirurgia espiritual e a cirurgia material. Dificilmente, Ian, Matheus e Luiz, quando se opera apenas o material, às vezes não corrige aquela enfermidade, porque ela corrige o material, mas ela fala, agora eu estou bom, mas ela continua, como a gente diz, sem a reforma íntima, continua na mesma vida que levava. E quando também faz a correção no perispírito, que é a cirurgia espiritual que a gente tanto fala, a pessoa precisa parar e pensar, né? Nossa, eu consegui a minha cura, eu consegui a minha bênção, eu consegui o meu milagre. Então, é muito bom quando a gente vê, quando a pessoa volta lá no centro para agradecer, para dar um depoimento. Isso a gente vê muito, né, Luiz e Matheus, lá, quando as pessoas voltam. Eu estou agradecendo até hoje. O legal... Ontem eu fui lá agradecer. Ontem nós estávamos lá. Ô, Rômulo, pessoal, é legal, assim, ó, que eu como sociólogo, eu fui em várias igrejas, vários cultos, vários templos. Para mim é um prazer, né? Conhecer. E o cientista social, primeiro passo, ele é observador. A gente entra e observa os lugares, o acontecimento. É uma característica de todo sociólogo. E a ciência, ela não existe para atrapalhar a religião. Pelo contrário, as duas têm que andar juntas, que aí deslancha. E a gente tem aí também duas coisas que eu vou comentar. As doenças simbióticas, né? É atraída através de sentimentos rancorosos, de ódios, que a gente acaba atraindo o outro espírito, sintonizando aquele espírito que, às vezes, o espírito desencarnou e ele carrega no perispírito dele, por exemplo, uma gastrite. Aí eu vou no médico, ele vai fazer vários exames, não vai entender porque eu estou com aquela gastrite. Aí quando eu vou fazer o trabalho na cirurgia espiritual, que tem o médico, como você falou, tem o paciente, tem o doutor espiritual, ele vai lá e atua. Olha, é aqui que tá, irmãozinho, você não pode ficar aqui. E é muito interessante a gente falar de espírito, e o Ian comentou aí, eu tenho algumas coisas comigo, eu sou professor. E um dia tinha uma aluna, assim que eu estava começando no espiritismo a aprender, que eu estava chegando na casa de Eurípides Barçanufo, eu não entendia muito do espiritismo, eu estava aprendendo. E essa aluna estava cega. E eu não conhecia ela direito. Aí ela falou, começou a ficar cega, e ela, do nada. E os médicos não acham o que é. Aí um dia, conversando, né, até com o Sinésio, que é da casa em Santa Rita, eu atrás um dia para a cirurgia espiritual, que é obsessor. Só que como a garota começou a não enxergar, ela não foi mais na escola e eu não conhecia. A gente tem um receio no começo, principalmente em cidade pequena. E aí eu falei para a amiga dela, ó, já que ela não pode ir no centro espírita, vai numa casa que tem na igreja. E ela foi numa igreja evangélica. Rapaz, o pastor fez a oração e a aluna voltou a enxergar? Voltou a enxergar. Então, olha como é que a espiritualidade ela atua, e mesmo às vezes você não querendo dar o nome de espírito, espiritualidade, ela vai fazer o trabalho dela, ela vai ajudar, principalmente quando a gente tem a chamada fé. E é esse elemento que eu refletiria muito sobre, porque quando nós vemos a passagem contida nos evangelhos, quando a mulher do fluxo de sangue, e o evangelho deixa bem claro, ela tinha fé que apenas tocasse as vestes de Cristo, ela poderia ser curada. E ela se aproxima do mestre e toca em Jesus, e o evangelho diz assim, alguém me tocou, Cristo diz, né? Alguém me tocou. Aí Pedro responde, né? Mestre, tem tantas pessoas aqui nesse lugar, várias pessoas poderiam ter lhe tocado. Aí Cristo contra-argumenta, alguém me tocou, pois de mim saiu a graça. Ou seja, de mim saiu a energia, o fluido. Olha aí, essa parte é bem interessante. E aquela mulher do fluxo de sangue fica curada. Quando vocês estavam falando aí sobre compreensão acerca das doenças, acerca das causas das nossas aflições, eu me lembrei da pergunta número 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona a espiritualidade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não.
falta ali um sentido para isto. Aí Kardec pergunta na número 11, será permitido ao homem algum dia compreender o mistério da divindade? Aí o Espírito Verdade responde de forma bem categórica. Quando o espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição, se houver aproximado do mistério da divindade, ele então verá e compreenderá. Então aí eu passo a refletir em cima do seguinte ponto. Nós, muitas das vezes, por mais que sejamos espíritas e tenhamos um conhecimento espiritual, ainda somos muito materialistas. Nós ainda temos esse defeito que o Evangelho trata, assim como o orgulho, assim como o egoísmo, como uma chaga que nós temos que lutar contra. Enquanto espíritas, enquanto conhecedores das verdades espirituais, não cabe mais para nós ter uma postura de uma pessoa materialista, uma pessoa que não tem fé no futuro, uma pessoa que não tem fé na justiça de Deus. Então, muitas das vezes, nós ficamos compadecidos, com razão, quando nós vemos um irmão passando por uma extrema dificuldade na saúde, um irmão que é desfavorecido financeiramente, que passa fome. Só que nós só conseguimos olhar aquele ponto de vista, aquele ângulo. E o que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. Então, quando nós passamos a observar por outro horizonte, nós vamos ver que por trás daquelas aflições, por detrás de todas aquelas dificuldades, há um fim útil. Deus, ele não fará nada jogado ao acaso. Ele não nos criou para um acaso. Ele não criou o ser humano para tombar um único fim, que é a morte. Pelo contrário, tudo que Deus faz, por detrás, há uma inteligência. Deus não vai criar ou vai permitir que nós passemos por um sofrimento sem que haja uma razão daquilo. Seja aprendizado, seja um burilamento espiritual, N coisas podem acontecer. E aí eu me lembrava de um conto que a gente fala muito dentro do espiritismo, e eu me lembrava do saudoso Chico Xavier, esse espírito que passou aqui entre nós e que continua entre nós, mas que nos deixou também, enquanto estava aqui na matéria, muitos aprendizados bons. E uma certa feita, uma mãe chegou para Chico contando a história de seu filho, contando da doença, da enfermidade que o seu filho estava passando. E o filho dessa mãe era cego, os 2 olhos, não tinha os 2 braços, as 2 pernas, não conseguia desenvolver a fala e a audição. E Chico, após algumas conversas, revelou a essa mãe que em uma encarnação, uma só não, sucessivas encarnações, aquele espírito foi suicida, se suicidou. E o espírito pediu na espiritualidade para reencarnar na condição de uma pessoa que não tinha as 2 pernas. Resultado, ele veio sem as 2 pernas, com uma má formação, melhor dizendo. Mesmo assim, esse espírito novamente se suicidou. Cometeu suicídio. Ao retornar para a espiritualidade, esse espírito pede mais uma vez, implora pela bondade divina e pede para que ele venha dessa vez sem os 2 braços também. E esse irmão vem sem os 2 braços, com os braços atrofiados, com as pernas atrofiadas, mas mesmo assim ele foi incompreensível e se suicidou novamente. Até por fim ele pedir para vir por todas aquelas enfermidades acumuladas e por piedade de Deus ele pôde vir para aprender a dessa vez a valorizar a sua vida e a vivenciar. Esse espírito viveu, salvo engano, até 25 anos de idade, mas cumpriu a sua missão na carne, cumpriu a sua missão na matéria. E aí a gente já parte para outra questão. Não é uma aprovação somente para aquele espírito, mas também para os seus familiares, para a mãe os pais, que aprender a amá-lo daquela forma que ele era, para a família no geral. Então a gente vê que tudo que Deus faz é perfeito. Nada que Deus cria é por acaso. E nada é punição, né, Ian? Pois é. Não. Essa questão antropomórfica de Deus, que a gente criou um Deus à nossa imagem e semelhança. A gente criou um Deus com as mesmas imperfeições que a gente criou um Deus com os mesmos defeitos, com as mesmas vontades. A gente criou um Deus que tem raiva, um Deus que tem ira, um Deus que tem ódio, um Deus que tem punitivo. Aí vem Jesus Cristo. Aí eu costumo dizer assim, quando algum irmão vem dizer assim,
mas o céu é o inferno, porque está na Bíblia, porque está no meu livro sagrado. Aí eu costumo dizer, olha, 4 coisinhas que Jesus disse, que são os 4 primeiros capítulos do Evangelho. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho. O primeiro, meu reino não é deste mundo. Segundo, há muitas moradas na casa do meu pai. Terceiro, não vim destruir a lei. Quarto, ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo. 4 capítulos que o título já são autoexplicativos. Então, Exatamente. quando a gente passa, a gente toma posse do lugar de Nicodemos, porque eu costumo brincar, né, quando eu tenho a oportunidade de fazer algumas palestras, eu costumo brincar de que nós somos muito Nicodemos. E Jesus olha pra gente direto e diz assim, olha, se eu te falo da coisa da matéria, tu não entende, imagina quando eu te falo das coisas espirituais. E às vezes a gente não entende nenhum e nem outro, mas não entende por implicância nossa, porque, confesso, nós temos o conhecimento suficiente para compreender de que nós somos espíritos pré-existentes à vida e que somos imortais, que nós não morremos e que nós vamos ter ainda milhares e milhares de encarnações. O espírito mais novo, o espírito mais novo que está aqui entre nós na Terra deve ter no mínimo 10 mil anos, o mais novo. Quem dirá o mais antigo? Então, muitas das vezes a gente olha, nós espíritas olhamos só pelo ponto de vista de uma encarnação, Mas, aí eu pergunto, o que são 80 anos frente à eternidade? Nossa. Muitas vezes o irmão chega a 100 anos de idade, a gente vê, poxa, aquele irmão nosso desencarnou 100 anos de idade. Que vida! Viveu muito. Viveu muito. Uma vida bem Viveu comum. muito. Mas não, o que são 100 anos frente à eternidade do espírito? O que são Exato. 100 anos para o espírito que é imortal e que já vivenciou e que irá vivenciar ainda milhares e milhares de encarnações? 100 anos não é nada. Aí eu lembro novamente de André Luiz, 1 século, 1 dia, 1 corpo, uma veste, a morte, um jogo de ilusões. Exatamente. Ô, E Ian, a gente... O professor, só um minutinho. Tem a Ana Lídia, ela deixa... É esse comentário que você ia falar? O que eu ia comentar com ela? Ô, Romulo, não só ela... deixar o nome. Não só ela, mas todos que quiserem, acho que a gente, a partir de agora, a gente já tem alicerce para isso, inclusive da espiritualidade. Pode deixar o nome, pedindo orações, que nós vamos fazer a oração no final e os mensageiros irão até as residências para fazer a ajuda, levar a ajuda que tanto está precisando. Então, acho que a partir de agora, nas nossas lives, nós já temos já o alicerce e o sustento espiritual para começar a dar essa ajuda também. Tá? A gente precisa do nome completo, né, Luiz? Isso, mas a pessoa mentaliza na hora da oração, o nosso mental da espiritualidade vai ao encontro. Deixa eu só comentar uma coisa que o Ian falou muito legal aqui. Antes de eu mandar um abraço, né? A Miriam, minha comadre, está aqui. A minha futura esposa e patroa Elisa também está na live, ó. Tá chique a nossa live. Aí, Luiz. Tem que caprichar, senão a dona da pensão já fala. É legal que quando nós comentou sobre a passagem do Chico falando com o Emmanuel sobre o suicida, às vezes a criança ela vem com esquecimento, porque é uma nova oportunidade para reaprender. E muitas vezes, quando nós formos pais, ou os pais que estão assistindo também, muitas vezes não é a criança que ela é especial, é o pai e a mãe que ele é especial, porque essa criança ela precisa de espíritos especiais para dar a devida atenção que esse espírito está chegando. E esse espírito ele não pode ir para qualquer lugar. Ele já precisa de cuidados especiais. Então, você que tem um problema em casa, que precisa se dedicar mais, principalmente ao filho, à criança que está chegando nesse mundo, você não foi escolhido por acaso. Você foi escolhido porque você é muito, muito, muito especial. Você é mais especial do que você acredita. E essa pessoa que chegou ao mundo, essa pessoa que está precisando de você, Deus escolheu você para ajudar ela na evolução dela, na tua também, mas principalmente na evolução desse ser que chegou, que é nosso irmão. E tem um livro que comenta sobre o Raul Seixas, ele fala 10 mil anos atrás, a música dele relata as vivências deles que veio inspirado. Olha que, como você foi feliz nessa explicação sua, da quantidade de anos que nós temos aqui,
E, inclusive, alguns não são desse planeta. Exatamente. Ô, Luiz, Desculpa, amor, te atrapalhar. imagina, eu só queria mandar um abraço pro Matheus, que trabalha lá com nós no Centro Espírita, também o professor Eduardo. O Medeiros está online também, mandar um abração para ele. Ele acabou de entrar aí. Pois não, Ian? A gente vê aqui o pessoal interagindo com a gente, é porque eu olho aqui para o lado, que é o retorno que eu estou tendo. Aí a gente vê a interação do pessoal, é muito bacana. Porque, assim, eu me recordo e trago agora para todos isso, que o Evangelho nos pede para que nós venhamos a construir, e é bem claro o Evangelho, bem categórico, construa a sua fé sobre uma base sólida, para quando os ventos virem, não derrubarem. Então, se nós temos uma certeza de algo, porque a fé é essa certeza, a gente costuma falar tanto da fé, mas a gente não entra no detalhe do que é a fé. Mas a fé é esse sentimento que é o sentimento maior do que todos os outros sentimentos. É a certeza, mesmo não enxergando, crendo. É a mãe das virtudes, né, Ian? Isso, mesmo quando a gente não enxerga, a gente crê. Então, a gente tem que construir a nossa fé sobre essa base sólida. Eu tenho fé de que eu sou imortal, eu tenho fé de que eu não estou aqui na Terra simplesmente ao léu. Eu tenho fé de que Deus nunca irá faltar com auxílio. Eu tenho fé que a espiritualidade nunca irá faltar com amparo para mim, o amparo que eu necessito. É claro que nós não somos crianças e todos sabem disso. Não é necessário ninguém pegar na nossa mãozinha e falar: olha, Ian, vamos por esse caminho. Não, vamos fazer isso. Não, nós já saímos dessa condição há muito tempo. Nós já saímos desse período que o Espírito tinha necessidade. Né, Ian? É isso, dessa ignorância. Porque a gente aprende que a gente veio simples e ignorantes para a Terra. Nós não temos mais essa condição. Então, a quem muito se dá, muito se pedirá. Então, se eu tenho conhecimento das realidades espirituais, que eu aplico no meu dia a dia. Hoje eu vivenciei no ambiente na qual eu trabalho, hoje eu vivenciei uma situação bem interessante. Eu estava no meu dia muito calmo, por sinal, e quando meu dia é calmo, eu desconfio sempre se há alguma coisa por trás, porque nunca é calmo. Eu digo que eu costumo exercer muito a lei da paciência, umas leis aí que eu tenho que exercer, mas eu estava no meu dia muito calmo, por sinal, e eu adentrei em um ambiente para fazer uma impressão, porque a outra impressora não estava funcionando, eu tive que entrar nesse ambiente. Ao entrar nesse ambiente, só havia uma pessoa, mas vejam o poder de pensamento. Aí a gente aprende no Espiritismo. Não é a quantidade, mas sim a qualidade daquele pensamento. Uma pessoa estava ali e aquela pessoa baixou a sua faixa vibratória de um jeito fenomenal. E aquela pessoa começou a explodir com alguma coisa que aconteceu no seu computador, começou a falar um monte de palavra feia, começou a falar um monte de coisa. Eu olhei assim para a pessoa, eu só sei que chegou uma pessoa para atendimento, eu fiz: daqui a pouco eu atendo. Aí eu fiz: calma. Já está alterando alguma coisa em mim. Algo em mim já está sendo modificado em razão daquela energia que aquele irmão me transmitiu. Então a gente tem que sempre estar bem cuidadoso quanto àquilo que a gente está emanando para o universo. Exatamente. Porque não é para desanimar ninguém, não, mas o que você manda, você recebe. Então, quando você envia, quando você emana esse tipo de energia, hora ou outra você irá receber também no universo. O universo, ele devolve para a gente. É a lei de ação e reação, que é para todos, como eu havia dito. A plantação não é obrigatória, mas a colheita é, a partir do momento que você plantou, né? Uma coisa muito interessante que a gente tem que deixar bem claro às pessoas, que o nosso futuro começa hoje, né? Então, as nossas atitudes de hoje, é que nem o Luiz falou, a gente tem que tentar melhorar ainda nesse pouco que nos restam, né? Porque a gente fala 80, 100 anos é muito, mas você falou muito bem, é um segundo, é um piscar de olhos para a espiritualidade. Então, Exato. Se hoje, o Chico sempre falava isso, né? Que as pessoas geralmente querem sempre saber o que foi no passado, porque todo mundo imagina que foi rei, que foi rico, né? Acham isso, né? Ninguém acha, né, que foi uma pessoa simples, trabalhadora como nós, assim. Desculpa, mas então o que a gente é, a nossa vida hoje é um reflexo do que nós somos em vidas passadas. E o que a gente pretende ser no futuro, a gente tem que começar no hoje. Então, isso é muito importante que a gente faça e deixe bem claro para as pessoas isso, né? Que
para nós espíritas, né, que nós acreditamos nas várias vivências, então se a gente quer ter uma vida melhor na próxima, né, que a gente comece a plantar hoje. Você falou da fé, né, que é a mãe das virtudes. Eu também colocaria, e eu não canso de falar aqui na nossa live, eu sou até chato, a caridade. A caridade, né? Eu acho que a caridade... Que é a fé, a fé em prática. É a exatamente, é a fé em movimento, né? Então, assim, a caridade, o amor, né, e a fé, elas são ali, estão juntas. Então, a todo mundo que quer um futuro melhor, que quer uma vida melhor, que passe a agradecer a todo dia, independentemente da sua situação financeira, da sua situação psicológica, da sua situação no trabalho, da sua situação amorosa. Levante, crie o hábito de agradecer. Vai dormir, agradece pela bênção que é a vida, que é esta encarnação. As pessoas, geralmente filhos, falam muito isso, né? Eu não pedi para nascer, pediu, implorou para nascer, pediu, nós pedimos, nós imploramos uma oportunidade. Então agradeça, eu falo que o maior dom é a nossa vida. Então crie o hábito de quando for dormir, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, agradecer aos espíritos de luz, agradecer aos nossos mentores. Quando acordar, que crie o hábito de agradecer também, mesmo independentemente de que for a situação. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade financeira, eu estou com um problema com meu filho doente, eu perdi meu emprego, eu bati meu carro. Agradeça, é o que você falou. Eu falo que o pensamento é o maior imã do planeta, do mundo. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. E se a gente começa o dia agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, muito difícil a gente não receber tudo isso, né? Tudo isso de volta. Ô, Matheus, você não vai falar nada hoje para nós? O Matheus, o Ian, eu estou tendo a oportunidade de assistir uma aula aqui. Ian, você tem 17 anos, meu querido? Isso, tenho 17 anos. Aqui nessa vida, né? Então, você sabe que hoje ainda, viu, Rômulo? Eu mudei mais um paradigma da minha vida. Eu mudei hoje. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, sabe? E devido a todas essas conversas que a gente tem tido, hoje vocês falaram, né, de cura espiritual. Eu gosto muito também, assim como o Luiz, eu gosto de buscar outras fontes para beber, né? Eu gosto muito de aprender sobre física quântica, que é uma outra maneira de explicar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Aonde se dá uma outra nomenclatura, e existe uma expressão, né, que diz assim, olha, em vez de você enxergar o copo meio vazio, que tal você enxergar o copo meio cheio? Perfeito. E hoje eu tirei essas duas possibilidades da minha cabeça. Porque eu pensei assim, não, Matheus, você vai enxergar agora o copo sempre cheio. Nem meio vazio, nem meio cheio, sempre cheio. Então, a partir de hoje, eu não enxergo mais o copo nem meio vazio, quando eu enxergava antes, nem meio cheio, não. Agora, a minha vida, eu enxergo o copo inteiro cheio. Eu não quero mais enxergar nem o meio cheio. Eu acho que isso tem a ver, Ian, com isso. Isso tem a ver, Ian, com essa fé que você falou, né? Eu acho que a gente tem que ter essa fé, né? Acreditar, porque se você achar que o copo está meio cheio, queira ou não, se você enxergar ele meio cheio, ainda falta alguma coisa. Você vai querer completar ele, vai te faltar algo. Ainda você vai estar se contentando, você vai estar dizendo assim, estou me contentando com ele meio cheio. Não, ele está sempre cheio, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, até para esclarecer uma dúvida de uma colega que me mandou uma mensagem hoje. A gente sempre gosta de fazer as chamadas para live, né, Ian? Dizendo o tema da próxima live. Eu gosto de fazer uma provocação no sentido assim, de fazer as pessoas pensarem no tema que vai ser a live, né?
E aí, eu recebi uma mensagem agora de uma amiga, inclusive ela mora em Portugal. Ela disse assim, olha, é difícil a gente ter fé quando a gente vê uma criança doente, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, até para esclarecer alguém que possa ter essa dúvida. Imagine que duas mães estão com os seus filhos doentes, e as duas têm muita fé, e as duas rezam. E uma recebe a cura, e a outra não recebe a cura. Eu queria que vocês dissessem para essas pessoas que de repente podem se sentir em algum momento essa mãe que de repente ela não conseguiu a cura, eu queria que vocês dissessem alguma coisa para essas pessoas. Pois bem, eu acho que eu posso responder. Sempre os benfeitores espirituais que se fazem presente em nossas vidas sempre nos guiam e sempre nos mostram alguns pontos de vista, e essa pergunta realmente nos faz refletir muito sobre a bondade que a gente atribui a Deus, essa bondade que a gente fala tanto, né? Porque muitos podem questionar a Deus sobre o seu grau de bondade, mas pouco a gente entende sobre seus desígnios. Então, eu acredito que é vazio quando a gente chega e diz assim, foi porque Deus quis. Chegar para uma pessoa que está passando por uma situação como essa e simplesmente dizer a ela, é porque Deus quer, é algo muito vazio. Mas eu acho que o que eu teria para dizer para essa mãe, ou para qualquer pessoa que esteja em quaisquer circunstâncias semelhantes, é que embora a fé sempre exista, e que possa até parecer que não adiantou, valeu a pena. Porque você pode não ter obtido a cura da forma que você compreendia que era a cura. Mas muitas das vezes, a cura pode vir de outras diferentes formas. Às vezes, a cura para o espírito é se livrar dessa carcaça aqui que o aprisiona. E a gente tem que aceitar isso com naturalidade. Nós temos que colocar em nossa mente que Deus, Ele nos fez, como a gente sempre vem dizendo, para experimentar na carne, na matéria, vários tipos de experiências. E faz parte de nossa trilha passar por essas também. Então o momento não é de questionar a Deus sobre o porquê daquilo, mas como vocês mesmos me disseram, o para quê do que eu estou passando por isso. Por que tudo isso? E mesmo Obrigado, quando a gente pensa que não valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Porque Chico Xavier traz através de suas abençoadas mãos relatos de irmãos que quando atravessaram o plano da matéria para o plano do espírito, tiveram consigo acompanhados as orações de suas mães. As orações de seus familiares. E que isso foi essencial para eles. O Chico fala que uma mãe, quando ora, arromba as portas do céu, né, Ian? Então, isso é a maior prova. Nunca pensar que não valeu a pena. Exatamente. Nunca pensar que não valeu a pena. O professor Eduardo aqui, ó, ele fez um comentário, Ian, que a fé é um instrumento facilitador, todavia levando em consideração a misericórdia divina. E ele colocou, não há inocentes encarnados na terra. Entretanto, Deus é amor e perseverará no bem é um processo. Então, eu acho que, Ian, você falou tudo, sempre vale a pena. Começa pela aceitação, né? É o pra quê. Se a gente trocar por que meu filho, mas para que aconteceu isso comigo, eu acho que a visão, a ótica muda, né? Mas para isso, nós temos que entender que nós somos espíritos ainda imperfeitos, né? Que isso precisa uma grande evolução, uma grande fé, um grande amor. Eu acho que não existe amor maior que amor de mãe, né? Essa ligação. Eu tenho uma pergunta aqui, Matheus e Luiz. Foi a Rosimara
mandou aqui, ó, como manter a vibração com o médium que mediuniza em dias de estudo? Ela perguntou aqui, não colocou aí no chat, ela mandou na pergunta aí. Saberia Então, responder, Ian? eu Eu só posso tenho. completar um pouquinho do que vocês estavam Deve, comentando professor. da oração da mãe. Me tocou muito que tem uma passagem no Amor Vence o Suicídio, que o espírito ele desencarna por suicídio. E quem que salva ele do umbral é a oração da mãe dele encarnada. É Exato. muito. Eu não sei se o pessoal percebe quando lê, mas ele é muito mais profundo do que. Ele é uma linguagem simples para evitar gatilho. Mas o espírito que está no umbral, nesse caso, logicamente vai ter o socorrista, tudo, mas várias vezes durante o caminho dele pelo Vale das Sombras, é a mãe dele que ajuda ele, é a mãe dele que acalma, é a mãe dele que adormece ele, é a mãe dele que acaba orientando ele encontrar o caminho. Então é muito lindo nós falarmos do amor de mãe. Por isso que eu falo que eu respeito muito a mãe, a mulher. É uma evolução tremenda você vir como esposa, como mãe, e quando você tem uma aprovação para ter um filho especial, seja ele com tendência a suicídio, seja ele com deformação, seja ele às vezes com o corpo. Eu fiz uma psicografia uma vez e tinha falecido o garoto, ele faleceu novo, e ele apenas se mexia na cadeira, ele não tinha movimento nenhum, não falava, não havia terapeuta que ajudava ele. E o nome da psicografia foi até Meu Corpo Era uma Prisão. Ele precisou vir no corpo daquele jeito para evitar o suicídio. Então, quando a gente começa a ter uma conversa sobre essa, a gente vê que até mesmo nas nossas dificuldades existe um Deus lindo. Exatamente. Verdade, professor. Agora, sobre essa questão que a nossa irmã aqui perguntou, sobre mediunidade, eu não comento muito por conta de que muitas pessoas não conseguem receber esse tipo de informação. Mas, por menor que seja a minha idade, eu tenho 17 anos, eu coordenava o grupo de estudos mediúnicos da casa que fazia parte e também coordenei a mediúnica, né? Então, eu estava à frente desses dois trabalhos, na mediúnica como médium, psicofonia de psicografia, e eu acredito, minha irmã, que Kardec ele foi muito preciso quando nos passou algumas instruções. O momento de estudar é momento de estudar. A mediunidade ela deve ter a sua manifestação de forma natural, evidentemente, dentro de uma sala mediúnica. Até porque a espiritualidade nos instrui que o ambiente a qual ocorre a mediúnica está preparado espiritualmente para receber aquele irmão em necessidade ou aquele irmão que vai prestar uma comunicação como mentor. O local do estudo é um local reservado justamente para os médiuns e para os seus doutrinadores afinarem o seu instrumento, porque eu costumo dizer que nós somos esse instrumento desafinado. Então, o momento do estudo é que a gente vai aprender, vai refletir, vai examinar questões. Então, os momentos devem ser respeitados. Eu não posso, por exemplo, na hora do passe, ter atividade mediúnica, porque o momento ali é voltado para o passe, para a magnetização, etc. No momento do estudo, como havia dito, o ambiente espiritual da casa está preparado para aquele momento. Então, a gente tem que respeitar. Sobretudo para o médico que faz isso, que a irmã, aí eu peço que os irmãos me auxiliem se eu estiver errado, a irmã perguntou como lidar com esse caso, né? Como lidar com isso. Foi isso? Pronto. Como lidar um instrumento, uma coisa essencial chamada disciplina. Chico ganhou isso, Emmanuel receitou isso para Chico, e para todo médium é receitado isso. Disciplina. Nós temos que estar sempre disciplinados quanto nossas ações. Sobretudo os médiuns, que são esses instrumentos da espiritualidade para prestar esse auxílio aos irmãos desencarnados e para prestar esses trabalhos na seara do bem. Então, a disciplina é essencial. Esse irmão que desenvolve esse... Eu estou até vendo um comentário aqui de Edu Medeiros. Ele diz assim, ó, há um aproveitamento do conhecimento do médium com a missão da atividade a ser desenvolvida. Todavia, tudo é preparado para ocorrer de forma disciplinada. É exatamente isso.
Então, o médium, eu não digo nem tanto doutrinador, até porque todos nós somos médios, agora em diferentes graus de desenvolvimento, mas os médios que têm essa facilidade, que têm essa ostensividade, têm que estar sempre vigilantes. Momento de estudo é momento de estudo. Eu aconselho aos dirigentes da casa a qual a irmã faz parte a chamarem, conversarem com esse irmão que desenvolve a mediunidade, saber dele se ele já desenvolve a mediunidade ou se ainda vai desenvolver, aconselhar um tratamento espiritual e, posteriormente, ele entrar no grupo mediúnico, obviamente, passando pelos estudos e pelos todos os pré-requisitos que as casas têm individualmente. Então, é necessário ter muita disciplina, até porque nós vemos frequentemente médiuns caindo e tombando pela sua vaidade. Então, muitas das vezes, a gente vê aquele médium lá, a gente vê o irmão chegando aí, eu sou o mentor espiritual da casa. Seu nome, Bezerra de Menezes. Calma. Kardec foi bem preciso no seu método. Avaliai, vamos avaliar todas as comunicações. E o próprio Evangelho diz, avaliai todos os espíritos e vede se os mesmos vêm de Deus. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Disciplina no trabalho fala muito alto. E, sobretudo, para nós espíritas, disciplina, disciplina e disciplina. Exatamente. O professor Medeiros colocou aí, o Ian, Luiz e Matheus, né, que nem todos tiveram o privilégio de ter o amor de mãe, né, na encarnação aqui, né. Então, às vezes, faz parte de uma prova, de uma expiação que o espírito teve que passar, né, porque, como o Luiz sempre fala, né, a questão de ser mulher, né, é um dom, né, eu acho que é magnífico gerar uma vida. Ser mãe não é fácil. Ser mulher já não é fácil. E ser mãe, né? Então, é uma missão enorme. O próprio Chico, ele acaba passando por isso, né? Quando você Sim. acompanha a vida dele, vem essa aprovação para ele também, né? E muitas vezes, assim, mãe ou pai talvez não seja aquele que fez, mas seja aquele que cria, aquele que deu amor, aquele que auxiliou. E no final, nós usamos o termo pai, mãe, e nós somos todos irmãos, né? Então, às vezes, aquela irmã mais velha que está cuidando do irmão também, na sociologia a gente chama de irmã, que ela faz, às vezes, o papel de mãe ali também. Às vezes, uma pessoa, uma criança que você adota, que você acolhe ali, você está fazendo o papel de mãe. A gente tem muito espaço para caridade, o que a gente precisa de uma reforma íntima, né? Quando nós começamos a fazer uma reforma íntima, começa a abrir campos de visão diferenciado para a gente observar as coisas. Eu lembro uma vez eu fui estudar o Kant, né? E o Kant ele estudava muito a metafísica. E o Kant, antes da física quântica, ele já falava, olha, tudo transmite uma sensação de energia. O bom dia, o boa tarde, o boa noite, aquilo ali vai voltar para você em alguma forma. Ele ainda não tinha essa noção que nós temos hoje de física quântica, porque não era a área dele. Aí você traz para o nosso país. Eu acordo cedo, a gente mora num país tropical. Tem uma hora que está chovendo, tem uma hora que está fazendo frio, tudo se mistura no nosso dia. E se a gente for analisar, é lindo o nosso país nesse sentido. Nós temos vários problemas aí de corrupção, de líderes que ainda não estão preparados para lidar com o povo ainda, mas vai mudar um dia, a gente sabe disso. Mas nós moramos num país lindo. E aí a pessoa acorda, às vezes, abre a janela, está chovendo. Mas que porcaria de chuva, já vai estragar o meu dia. Aí vai trabalhar, meio-dia está aquele sol. Nossa, mas que porcaria de sol, não vejo hora. Ou seja, nós temos que ter uma reforma íntima. Como que eu vou ter um dia bom? Finalmente, né? Como que eu vou ter um dia bom se eu já acordo amaldiçoando o meu dia, já trazendo coisa ruim para mim desde o começo da manhã? Então a gente tem que observar, né, isso também. Professor Luiz, nós temos sempre que colocar em mente que a palavra, com certeza, gera energia, como a gente sempre faz estudo, mas as nossas atitudes também pesam muito. Então, muitas das vezes a gente acorda já com atitudes grosseiras, atitudes típicas de uma pessoa que desequilibrada emocionalmente, e quando a gente vê, nosso dia se discorre daquelas atitudes nossas ali, consequências, e a gente fica, poxa, por que está assim? Por que está acontecendo essas coisas? Mas se você fizer uma autoavaliação, você compreenderá que isso tudo é fruto e consequência das suas escolhas, das suas atitudes, entendeu? Então,
E isso tem até a ver com o tema, para ninguém pensar que a gente saiu ou se afastou. Saiu Tem do a ver tema. com o tema. As nossas ações, os nossos pensamentos, as formas com que nós vamos encarar a nossa vida e as fases evolutivas do espírito falam muito sobre cura espiritual, sobre essa chamada e tão procurada cura. Então a gente tem que estar sempre vigilantes quanto, sobretudo, das nossas atitudes, que elas pesam bastante, entendeu? Porque, como eu falei, como eu tinha dito, exemplo hoje do ambiente de trabalho, aquela atitude daquele irmão do ambiente de trabalho conseguiu transmitir, conseguiu vir para mim de uma certa forma, e de uma forma ou de outra eu comecei a me envolver com aquilo, emocionalmente. E assim vai. Então é ter inteligência emocional para administrar suas ações. Nós somos construídos, e eu costumo dizer sempre isso, e não vou parar de bater nessa tecla. Nosso espírito tem necessidades evolutivas de forma individual, cada um com a sua necessidade, e que nós temos que respeitar as nossas individualidades e as nossas necessidades. Nós não podemos dar um passo maior do que a perna e querer abraçar o mundo completo de uma vez só. Nós temos que respeitar os processos que nosso espírito está submetido. E isso aí eu não vou cansar nunca de dizer. Temos que ter cuidado com as nossas ações, nós temos que respeitar as nossas fases. Eu até brinquei em outro momento, que a gente entra no espiritismo, e isso a gente observa em todas as religiões, e a gente acha que uma espécie de santificação vai entrar dentro de nós de uma forma do dia para a noite. E eu até brinquei e disse assim, num outro momento. Tem irmão que entra no centro espírita, passa a frequentar o centro espírita, parece que engoliu a irmã Dulce. Até baixo fala, até manso fala. Você vai falar com o irmão, boa noite, meu irmão. O irmão responde, boa noite. Boa noite. Responde, você até tem que fazer esforço para ouvir, entendeu? Mas essa espécie de salvação, que é o salvamento pela ação, que eu costumo dizer, essa espécie de salvação vem através de nossas ações. Essa espécie de purificação, santificação, como nós queiramos chamar, vem através de nossas ações, entendeu? A gente não pode esperar um fator externo modificar algo que eu tenho que modificar. E a gente deposita muita fé e muita expectativa em fatores externos. E o trabalho é meu. Eu tenho responsabilidade sobre minhas ações. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O Evangelho diz, vós sois juízes de causa própria. Então, nós só temos o direito de apontar os nossos erros. E olhe lá. E olha aí, ó, tem muita gente, né, que acha que minha vida não vai para frente por causa daquele fulano que acabou com a minha Besteira, vida. bobagem. Eu gosto de William Exatamente. Shakespeare, ele diz assim, nós temos que ter cuidado com as nossas idealizações, porque hora ou outra a frustração vem. Eu observo irmãos que dizem assim, eu irei me casar com fulano, vou me casar com fulano porque fulano vai me fazer feliz. Feliz. Aí quando fulano casa com a outra fulano, com Beltrano, descobre que não casou com um príncipe, descobre que casou com um sapo. Aí toda aquela expectativa criada em cima do relacionamento vai embora. Você parece eu dando aula. Você parece... O professor... O professor Medeiros colocou que o Ian tá indo. O professor colocou aqui, o Medeiros, que o coeficiente emocional supera o QI, né? E é bem isso que a gente tá falando. Você sabia que você falou da santificação, né? Que as pessoas quando vão no centro, ou nas suas religiões, né? Principalmente quando elas superam algum problema e ela tá ali fervoroso, né? Porque depois, quando tá tudo bem, esquece de agradecer, esquece da religião. Você sabe que tem pessoas que entram dentro da religião, dentro do centro espírita, seja qual for, da igreja católica, e durante o culto ali, durante a missa, durante, né, os trabalhos, ela é aquela pessoa que nem você falou, fala baixo, calma, chama todos de modo educado, de modo cordial. Mas é fechar a porta e montar no carro. O primeiro que fecha ele no trânsito, ele já xinga. Ele não entende. A terceira geração da pessoa ele xinga. Exatamente. Ele não entende que aquele comportamento ele tem que levar até a residência dele. Porque a gente começa a caridade pelos mais próximos, né? Então, às vezes... Pois não, Ian? Não, fica à vontade, desculpe. Tá. Então, geralmente, as pessoas se esquecem disso. Que não é só dentro da igreja, do centro espírita, não é dentro do culto que você precisa
fazer a tua reforma íntima. Então, quando tem gente que veste branco, nossa, virou santo. Tem gente que põe o terno, é o santo. Mas quando tira, se transforma no serviço, ele maltrata o seu subordinado, ele briga com o vizinho dele. Então, assim, é bem complicado. As pessoas precisam entender que a reforma íntima, ela serve para a vida toda, em todos os momentos. Não é quando eu estou perto dos meus pais, ou quando eu estou em família que eu sou bonzinho, no churrasco de família, ou em qualquer outro lugar. Eu preciso fazer a minha reforma para eu me melhorar. Eu não preciso de ninguém, né? Então, assim, eu preciso, né? Começa por mim. Então, que nem você falou, eu vou casar, aquela pessoa vai me fazer feliz. A felicidade mora dentro da gente, de dentro para fora. E hoje, fazendo um comentário, Luiz, que eu esqueci, né? Quer ver, ó? A Marli chegou atrasada de novo, viu, Matheus e Luiz? Ela prometeu, semana passada ela atrasou de novo. Hoje ela chegou de novo. Ô, Ian, ela é a nossa. Ela sempre participa toda semana. Fala para ela que as lives estão salvas no nosso canal do YouTube, Papo de Amigos /apresentação. Ela pode assistir a live na íntegra lá. Ela é a nossa queridinha. Eu vou... Pois não, hoje você não mostrou o seu livro, né? Mostrar para o Ian aí também. Não sei se ele conhece. Eu vou pegar daqui um pouco. O que a gente está batendo já 1h30 de live. O negócio passou que nós nem vimos. É muito bom. É muito legal. E assim, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando que nós somos perfeitos e que é fácil, mas nós estamos falando que é possível. A reforma íntima, ela é um processo de construção que nós vamos passando por situações e vamos aprendendo com aquelas situações. Aí alguém pode olhar assim, porque nós falamos de várias coisas, e de repente quando a gente fala cura espiritual, a pessoa ela já linka já com a Santa Casa, a pessoa no soro, o médico cortando ali. E é legal quando a gente traz a ciência junto, porque o Espiritismo ele traz que a ciência ele anda lado a lado. Aí você pega a Organização Mundial da Saúde, ela vai falar o quê, né? Que saúde, o que é saúde? É um estado completo do bem-estar físico, mental e social. Ou seja, ter saúde não significa apenas não ter doente. A parte social, ela também faz parte da saúde. O bom andamento, a aceitação do outro, a conversa do dia a dia, respeitar o outro do jeito que ele é, ter um bom ambiente no trabalho, um bom ambiente em casa, faz parte da saúde também. E está ligado o quê? A cura espiritual. Doenças do corpo, elas podem não chegar na alma, mas a da alma vai chegar no corpo. Com certeza. Então também faz parte manter esses bons relacionamentos, essa vibração alta no nosso cotidiano, que faz parte da cura espiritual também, que ela vai além, muitas vezes, só do centro ali naquela sala. Curar as mágoas, os rancores, os ressentimentos, né? Isso. Curar a inveja, curar a ganância, né? Isso também faz parte da... a vaidade. O egoísmo, a vaidade. Complementando essa questão de cura espiritual, eu deixo aqui para todos esse conhecimento, que nós temos que exercitar muito a lei do perdão, meus irmãos. O perdão, muitas das vezes, nos chegou até essa inspiração a falar sobre isso. Porque o perdão, ele está associado a muitas outras questões. Então, muitas das vezes, quando nós não perdoamos, nós podemos criar dentro de nós algumas doenças, materiais, inclusive. Então, exercitem o perdão. Difícil mas aí a gente lembra daquela lição lá, verdadeiros espíritas são reconhecidos pela sua transformação moral e pelos esforços que se aplica para domar suas más tendências. Então, ninguém aqui na Terra é perfeito. O único que passou aqui na Terra perfeito já não está fisicamente, materialmente entre nós, que foi o Cristo. Ele está entre nós aqui espiritualmente. Mas só o fato de nós estarmos tentando, nos esforçando para atingir essa meta, que é ser verdadeiro cristão, já fala muito sobre nós. E aproveitar e deixar aqui, pessoal, estou deixando no chat aí o meu Instagram, para quem puder estar seguindo também. Eu deixo algumas mensagens espíritas relacionadas também ao tema. Então, quem tiver interesse de estar acessando lá, pode ficar à vontade. E quem sabe a gente pode fazer até um post melhor
falando sobre o espiritual, tratando tudo que a gente tratou aqui de uma forma comprimida, mas que todos possam entender também. Oi, Ian, Então, só uma última pergunta que veio aqui da Marli. Ela colocou, e quando desencarnamos, o tratamento continua? Para sempre, até enquanto houver necessidade. Enquanto nós tivermos necessidade, nós vamos passar por esses tratamentos. Se preocupe não, minha irmã Marli, porque ainda o caminho é longo, a caminhada é longa. Não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, mas não desanime não, até porque uma hora a gente não vai precisar desse tratamento específico. Vamos precisar de outros tratamentos. Mas, por enquanto, o tratamento que a gente precisa, a gente tem, que é este. Agora, antes de encerrar essa fala, é aquilo. Não é pegar e tornar da casa espírita o pão nosso, literalmente. Porque a pessoa me está dizendo, não, eu não posso faltar à casa espírita porque eu tenho que tomar o passe. Eu tenho que tomar minha água fluidificada. Mas se você vai religiosamente, todo sábado, todo domingo para a casa espírita, toma seu passe, sua água fluidificada, e não tem mudança na sua atitude, de nada vai valer. Você entra no passe, o irmão vai aplicar um passe, você vai deixar você brilhando. Mas quando você sai, pisa na poça de lama, chama um monte de coisa, aí não vai adiantar de nada. Então, primeiro, a reforma dentro da gente. Depois, a gente vai cuidando do que vai vir. A Paula colocou algo aqui que você deve conhecer. Ela colocou assim, eu te perdoo e me liberte. Você conhece isso aí? Com certeza. Com certeza. E tem também aquela questão de Joana de Ângeles, que é excelente psicóloga. A Joana de Ângeles diz assim, quando você odeia alguém, você toma veneno achando que o outro vai morrer. Então, cuidado com o que você semeia. Exatamente. Professor? E o livro, professor? Tá aqui, ó. o meu bebezinho. Oitavo mais vendido no Amazon. Oitavo mais vendido no Graças Amazon. a Deus, já é o terceiro mês que está entre os 100, hein? Tá, se Deus quiser, vai longe isso daqui. Graças a Deus. Que essa mensagem possa chegar a muitas outras pessoas. Muitas pessoas. É legal. Eu já vou encerrar aqui para a gente fazer oração. Eu fiz uma psicografia uma vez de uma pessoa que faleceu de câncer. E é muito legal aqui na psicografia. Eu comento, tá, pessoal, da psicografia, porque eu tenho autorização para comentar as psicografias. Eu fiquei 7 anos treinando, então muita coisa passou pela minha mão. E eu recebi autorização para começar a fazer a psicografia, falar sobre algumas coisas, tá? E algumas coisas são livros que vai vir aí para frente. E a pessoa, ela desencarnou do câncer. E a hora que eu vou estar fazendo a psicografia, ela está falando, eu já não sinto mais aquelas dores, aqui eu estou tão puro, estou tão leve, o tempo já não precisa passar como eu queria que passasse, porque aqui eu não sinto o tempo passar. Então, muitas vezes, deixem a passagem, a gente pode ajudar com a oração. Os espíritos estão para ajudar quem faz a passagem. Pelo contrário, a gente não pode atrapalhar. Ele podia estar aqui, eu não vivo sem ele. Não. Vai com Deus, volta para a pátria, meu irmão, volta para casa. Senhor, anjos, a religião que você usar, anjos, mentores, espírito, aceita ele aí que um dia nós vamos nos reencontrar. Nós temos que criar esse hábito, tá? Eu vou ficar por aqui, que nós vamos fazer oração, Rômulo, para as pessoas que estão precisando, mentalizando aí. Foi uma live maravilhosa, uma live linda, foi um bate-papo gostoso estar falando com vocês aqui. O espírito aí do nosso amigo é muito mais velho, né, do que os 17 anos dele, pela sabedoria aí. Foi uma gratidão, assim, ó, enorme conhecer você. Você é meu amigo do Instagram, a gente não tinha batido um papo ainda. Já está convidado de novo, né, Luiz? Daqui uns dias nós voltamos de novo. É uma gratidão estar com vocês. Sempre que precisar, é só me chamar, pessoal. Então eu aguardo aqui a oração, Rômulo. Eu encerro por aqui a minha fala, agradecendo. Gratidão por poder estar junto com todos. Mateus. Eu queria agradecer o professor Medeiros, né? Nós três aqui somos amigos que nos conhecemos dentro da sala de aula do professor Medeiros e se a gente está batendo papo hoje aqui, viu, Ian? É porque eu passei por uma depressão, tive um momento muito difícil na minha vida
eu tenho a consciência de que a minha depressão terminou de ser curada através da minha cura e da minha busca espiritual. Quando eu decidi falar dessa minha depressão e agradecer ela, né? Quando eu comecei a agradecer a depressão que eu tive, coincidentemente eu encontrei o livro do Luiz, que já era meu amigo, e daí também eu acho que a espiritualidade me tocou para a gente começar a conversar, eu e ele. A gente fez uma primeira live onde eu queria levar o tema da depressão, que foi uma coisa que eu vivenciei, e o Luiz trazendo essa questão do suicídio, que tem um fundamento na depressão, né? A maioria das pessoas que se suicidam vem fruto de uma depressão. Então, se hoje, Ian, eu tenho a oportunidade, a felicidade de me encontrar com uma pessoa tão maravilhosa como você, Ian, eu tenho só que agradecer a minha doença. Se não fosse ela, eu não teria hoje a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e a oportunidade de ter pessoas maravilhosas como vocês na minha vida. Eu sou muito grato à minha doença, à minha depressão. Era só isso. Muito bem, Matheus. Ian? Foi um prazer imenso estar aqui compartilhando e partilhando de todo esse aprendizado, desfrutando desse banquete espiritual que nos foi ofertado. Em especial a nossos amigos, irmãos espirituais que se fazem presente sempre nestes trabalhos e que nos auxiliam, porque de fato nós não estamos nunca sozinhos. E Matheus, sobretudo essa fala eu direciono a você que narrou e também a todas as outras pessoas que passam e que vivenciaram tais coisas. A fé em Deus deve se fazer sempre presente. Mesmo mediante a dificuldade, mediante a tudo que se parecer impossível, Deus não é pai que dá um filho que pede pão, uma pedra. É aquele socorro bem presente. E existe uma irmã espiritual que sempre se faz presente e ela fazia muito evangelho no lar, um trabalho de evangelho no lar nas casas aqui em Recife. Ela visitava as casas de alguns irmãos. Ela já desencarnou e continua trabalhando em prol dos irmãos, nossos irmãos que estão em necessidade. E ela dizia assim na sua oração: pois a grandeza da dor me faz de Deus lembrar. E essa irmã mais uma vez diz isso. E pois na grandeza da dor, mais uma vez nós lembramos da presença de Deus nas nossas vidas. E os irmãos que estão mentoreando sempre nosso trabalho dizem assim: o amor de Deus se manifesta de várias formas na vida da gente. Uma delas é a dor. É uma frase da mentora espiritual que está sempre conosco, nos ajudando. Então, que através da bendita dor, nós possamos exercitar a paciência, exercitar a resignação e também exercitar a palavrinha gratidão. Porque se nós estamos aqui, felizes nós somos. Tantos irmãos estão no plano espiritual buscando uma oportunidade de reencarnar e não os têm. Muita paz e muita luz a todos. Deus nos abençoe. Amém. Professor, você vai fazer a prece final? Vamos, tenho a honra? Claro. Então, vamos fechar os nossos olhos, se concentrar. A todos que têm um ente querido precisando de apoio emocional, saúde, social, que mentalize agora, nesse momento, para que os mensageiros, os espíritos que estão com a gente, possam chegar ao teu lar, levando a proteção, ajudando na saúde e recuperação. Nós ainda estamos saindo de um momento que foi difícil para nós, mas com as bênçãos de Deus passaremos por mais essa provação que faz parte da nossa evolução também. E que o Mestre Jesus nos abençoe nessa nova caminhada que nós vamos começar, todos unidos, sempre com fé,
baseado na caridade e aprendendo sempre com a bondade dos espíritos superiores que estão sempre nos lapidando para chegarmos ao nosso objetivo, que é evoluirmos todos como uma família deve caminhar pela Terra. Nesse momento, para que os espíritos de luz comecem o seu trabalho nas pessoas que nós vamos mentalizar, nós vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todos os males. Que assim seja hoje e sempre. Gratidão. Muito obrigado a todos, né? Nós vamos encerrar a live Papos de Amigos. Ian, já está estendido o convite para uma próxima participação. Você já é um parceiro nosso aqui. Gratidão pelo ensinamento. Hoje nós aprendemos muito com você. Você é um espírito muito iluminado. Você deixou a nossa live mais brilhante hoje. Pela sua simplicidade, pelo teu conhecimento, pela tua humildade, né? Isso é muito bom nos dias de hoje. Eu, Matheus, Luiz, você também que tem um trabalho maravilhoso aí, que também eu vi assistir sua live, você está sempre convidado a participar aqui da live Papos de Amigos. Eu gostaria de agradecer a todos que tiraram um tempinho, né? Gratidão a todos que mandaram suas perguntas. Podem mandar ainda dúvidas no nosso direct, tá? Essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube, depois eu já vou compartilhar também esse link, tá bom, pessoal? Eu preciso que vocês saiam da live para a gente poder encerrar. Fiquem Fui. com Deus, Um gratidão, abraço. Mateus, Tchau, Ian. Tchau, Luiz. Tchau, Rômulo. Gratidão. Brigadão, fiquem com Deus, tá? Lembrando, terça-feira às 8 horas estaremos de novo aqui nesse mesmo bate-horário. Fiquem com Deus. Abraço, amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos pela participação na live hoje, Cura Espiritual. Papo de Amigos trouxe o Ian, tá? A gente falou sobre cura espiritual. Gratidão a todos. Que Deus e o Mestre Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus.